Excelentíssimos senhores convidados e amigos de José Pinto Peixoto, Sr. Professor Rui Perdigão, Sr. Professor Fernando Carvalho Rodrigues, minhas senhoras, meus senhores, caros associados, no dia da comemoração do centenário do nascimento do nosso saudoso patrono, José Pinto Peixoto, e enquanto representante da associação com o seu nome, incumbe-me desde logo lembrar e agradecer as iniciativas levadas a cabo por diversas instituições. Correndo o risco de não lembrar alguma, seja-me permitido, no entanto, mencionar a Academia das Ciências de Lisboa e o seu presidente, o Instituto de Geofísica do Infante Luís e o seu presidente, professor Pedro Miranda, a Universidade da Beira Interior, o seu reitor e o professor Dr. António Rodrigues Tomé, a Sociedade Portuguesa de Física e a sua presidente, professora doutora Conceição Abreu, o Instituto Português o IPMA e o seu presidente, o Instituto Politécnico da Guarda, o Palheiro, o Instituto Sidónio Pais. E muito relevante foi também a ajuda dada pela União Profissional de Óptica e dos Optometristas, que desde sempre apoiou as iniciativas destinadas a honrar José Pinto Peixoto. Na presença de um evento para nós tão relevante, foi em boa hora que esta associação solicitou e gostosamente recebeu o apoio e a disponibilidade incondicional do professor Dr. Fernando Carvalho Rodrigues para conceber e ajudar à difusão das iniciativas destinadas a homenagear José Pinto Peixoto e cujo programa, lembro, pode ser consultado no site da nossa associação casaculturapintopeixoto.org. Por isso é que lhe deixamos enorme bem-aja, Sr. Professor. Damos agora as boas-vindas ao jovem professor Dr. Rui Alexandre Pita Perdigão, cuja lição irá debruçar sobre a contribuição para o futuro deixada por José Pinto Peixoto. Socorrendo-me de um texto de Raquel Salgueiro Povas e de Marta Santos, respectivamente da Academia das Ciências de Lisboa e da Faculdade de Ciências de Lisboa, vou referir o seguinte: a sua história na Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, remonta quase ao início do século corrente. Trouxe-o às ciências o especial interesse por métodos matemáticos, em dinâmica não linear, bem como as ciências geofísicas, mais precisamente a física dos oceanos, a atmosfera e clima. Em 2006 iniciou o doutoramento em física, versando a sua tese sobre novos métodos em dinâmica e estatísticas não lineares, incluindo sistemas dinâmicos e teorias da informação, bem como o desenvolvimento de novas aplicações para o estudo da dinâmica e incerteza da previsão atmosférica. O percurso doutoral, financiado por Bolsa de Doutoramento Individual da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, foi desenvolvido no Instituto Dom Luís, do Infante Dom Luís, e em centros de investigação estrangeiros, incluindo na NATO, em Itália e na Bélgica, no NURC e no RMI, respectivamente. De volta a Portugal, concluiu o doutoramento com a distinção e louvor em 2010. Da soma de conquistas de grande relevância científica se faz a história que se seguiu deste cientista que foi pioneiro em novos caminhos na física interdisciplinar dos sistemas evolutivos complexos, que passam por avanços fundamentais da ciência não linear para entender desafios urgentes enfrentados pela sociedade e pelo meio ambiente. Nas palavras de Filipe Duarte Santos, que foi aluno do nosso saudoso José Pinto Peixoto, Rui Rita Perdigão está também envolvido no desenvolvimento de produtos pioneiros em tecnologias emergentes de informação para análise, modelação e previsão, bem como tecnologias quânticas para as ciências geofísicas, com especial destaque para a monitorização e detecção precoce de fenómenos extremos a partir do espaço. As implicações para a investigação e os serviços inovadores em clima são promissoras. Rui Perdigão é fundador e professor titular da Cátedra Interuniversitária de Fluid Dynamical Systems em Viena, na Áustria, cidade onde vive, fundador e diretor do Centro Interdisciplinar de Ciências e Sistemas Complexos e da Escola Doutoral Associada. Neste âmbito, como destaca a Academia de Ciências de Lisboa, tem vindo a desenvolver toda uma nova área interdisciplinar em física que lhe tem permitido abordar problemas de dinâmica de sistemas complexos, multiscala, de forma matematicamente robusta, fisicamente consistente e tecnicamente eficaz, para abordar desafios de enorme complexidade como a previsão
de eventos extremos num clima em mudança, além de avanços fundamentais no domínio da física e estatística e da informação não linear, não ergódica. Para além destes marcos, lidera o Climate Change Impacts Adaptation and Modeling, um dos grupos de investigação do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Climáticas, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e é professor do Programa Doutoral em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável. Paralelamente, coordena programas internacionais de grande escala, assim como redes de investigação, assina artigos científicos em revistas de referência como a Nature e a Science, e faz parte do conselho editorial de revistas científicas internacionais como a Earth Systems Dynamics da European Geoscience Union. De acordo com a Academia das Ciências de Lisboa, ainda, esta distinção traz um maior reconhecimento à sua liderança institucional, nomeadamente na criação de uma nova cátedra e de um instituto. Rui Pita Perdigão é um cientista, segundo a Academia, e professor, é um cientista e professor com um excelente currículo, tanto a nível científico como de ensino, inovação pedagógica e gestão universitária. A sua paixão e empenho científicos vão agora contribuir ainda mais para as veneráveis missões da Academia das Ciências. É este o conferencista que, pro bono, nos vem falar sobre o impacto no futuro da obra de José Pinto Peixoto. Muito obrigado, Sr. Professor. Vou então deixar-lhe o palco. Ora, viva, muito boa noite. Agradeço imenso o convite da Casa de Culturas de Pinto Peixoto para estar presente, para proferir esta pequena comunicação de homenagem a esse grande senhor da física fundamental, da mais visceralmente profunda, matematicamente consistente e fisicamente abrangente até aos limites da complexidade. Sim, porque o professor José Pinto Peixoto não foi apenas um meteorologista, geofísico, hidrólogo, enfim, foi muito mais, incluindo todas essas áreas, naturalmente muito importantes para a vida de todos nós, mas também e fundamentalmente mexendo, trabalhando e inovando nos fundamentos mais principais, mais fundamentais da termodinâmica, da física estatística, da mecânica estatística, à formação das medidas de informação e de complexidade em que tanto trabalhou e em que tanto produziu, e que no fundo nos trazem ao caminho de hoje, que é fundamentalmente uma ciência baseada não apenas naquela física empírica ou numa matemática incipiente desconectada da realidade, mas uma matemática da natureza, uma matemática internamente coerente e fisicamente robusta, que representa a nossa natureza e o nosso cosmos e que permite representar, compreender, diagnosticar, caracterizar profundamente, entender os princípios fundamentais, os mecanismos, a forma como as interações decorrem, porquanto a complexidade nasce não desses elementos por si sós, mas através da não linearidade, da riqueza através da qual elas interagem. E nós iremos ver como aqui no sistema climático, no sistema Terra, tal se processa de uma forma que não permite perder a noção do todo quando trabalhamos as partes, mas que também não se desliga do contributo que essas partes trazem para o todo. Uma representação em que, através de operadores diferenciais, através da geometria da informação, se representa o comportamento de fenómenos como tempestades, como o escoamento dos ventos, a formação das nuvens, como também a formação dos ecossistemas, a formação do sistema solar, o nosso universo. Tudo com princípios termodinâmicos fundamentais, mas que se manifestam na nossa vida, na nossa natureza e no nosso estar, não como, caso por caso, leis específicas apenas válidas para o sistema subanálise, mas leis gerais, transversais, à física, à química, à biologia, às ciências geofísicas. E é isso que foi o professor Pinto Peixoto. Foi um físico abrangente, que tudo tocou. Porquê? Porque o toque da matemática é aquele toque de Midas, em que tudo transforma em ouro. O ouro da compreensão
da representação, como representar o sistema, por mais complexo que seja, da forma mais simples e mais expedita e mais clara possível, não seguindo cada uma das partículas, mas compreendendo as propriedades emergentes que fazem de uma sopa de partículas incoerentes a coesão que permite emergir uma estrutura que é muito mais do que o número de componentes, mas que essencialmente inclui a informação estrutural, da dinâmica, da emergência, da sinergia, essa sim, fazedora de sistema. Essa energia que está por trás da coesão, que faz emergir o sistema, que faz emergir a dinâmica, que faz emergir as leis macro que nós conhecemos, as leis da termodinâmica, as leis da mecânica de fluidos, todas estas leis fundamentais que caracterizam o sistema climático. Porque é que o vento circula de um lado para o outro? Porque é que as tempestades se formam? Todo esse tipo de situações remete-nos para uma descrição, para um diagnóstico, para um prognóstico, para uma previsão e para um suporte à decisão que traz, através da matemática e da física fundamental, um trabalhar muito mais simples, mais rigoroso e mais universal, mas com uma capacidade muito mais vasta de abarcar, de prever, de entender e de fazer acontecer na prática, sem perda de generalidade. É o distinguir o elemento do sistema e, partindo do elemento mais fundamental, chegar ao sistema, não é seguindo cada um dos elementos, é seguindo as leis de interação. Iremos então ver, daqui a pouco, já vos mostro um exemplo de formação de um núcleo depressionário que está na origem e no destino da formação, enfim, de uma tempestade. De termos o cavamento de uma depressão e formação de uma tempestade, e essa tempestade, ela própria, forçadora de nova dinâmica que dá origem a um maior cavamento, que depois entra numa realimentação positiva. Realimentação positiva no sentido de eu, ao iniciar uma determinada dinâmica, ela dar um efeito que vai reforçar o processo a que lhe deu origem. Vamos ver já daqui a um momento. E nessa situação veremos como, através de exemplos simples, práticos, que tocam no dia-a-dia do nosso sistema climático, veremos como é possível, através de conceitos matemáticos muito simples, tocar e compreender de forma muito mais concreta, muito mais simples, sem perda de generalidade, como é que eventos, fenómenos complexos que nos circundam e fenómenos que nos impactam, como é que tais fenómenos podem acontecer, como é que nós os podemos prever e como é que nós os podemos trabalhar. Não será uma exposição exaustiva, naturalmente. Porquê? Porque nós temos alguns minutos aqui apenas para dar-vos apenas um toque da magia, do encanto, do legado fundamental que José Pinto Peixoto nos deixou, em termos de trazer à climatologia, que era uma ciência essencialmente descritiva, o trabalho dele e de alguns colegas no sentido de transformar numa ciência cada vez mais física, de base matemática robusta. Porquanto estudou matemática, foi um grande matemático, um grande físico e, então, numa camada posterior, numa das muitas áreas da física em que incidiu, então trazer essa matemática robusta e internamente coerente, essa física visceralmente consistente, para trabalhar nos grandes desafios da sociedade e do meio ambiente. Muito antes de estes tais desafios serem desafios do senso comum, já Pinto Peixoto, nos seus livros de texto, já escrevia sobre isso, os impactos e as interações entre os homens e a natureza, entre os ecossistemas e o meio natural, entre a água, o fogo, o ar, a rocha, a vida, o nosso cosmos, com este norte fundamental, a matemática, este pincel cósmico, que tudo permite representar, que tudo permite compreender. Saibamos nós abrir os olhos e compreender e analisar a natureza, sem nos focarmos apenas neste sistema ou naquele sistema, mas nos princípios que nos permitem abrir essa linguagem una e universal para abarcar qualquer desafio que venha à nossa mão. Sejam desafios ambientais, sejam desafios na área da defesa, sejam na área das comunicações, na área dos sistemas de informação. E é isso
É esse o legado que eu pessoalmente valorizo mais. Porquê? Porque, além das ciências geofísicas, além da física da informação, além das ciências da comunicação, tudo isso, José Pinto Peixoto foi um dos pais da ciência moderna da complexidade. Por isso é que eu vos digo, da física fundamental às fronteiras da complexidade, todos nós devemos uma homenagem muito sentida e muito profunda ao professor José Pinto Peixoto. E nós vamos começar então agora com um pequeno exemplo relacionado com a emergência de uma simples depressão atmosférica. Nós temos aqui aquilo que é um perfil de pressão. Quem diz pressão pode dizer geopotencial, potencial gravídico, qualquer tipo de potencial em que eu tenha uma determinada grandeza a variar ao longo do espaço e onde eu vou ser compelido a fluir na direção que maximiza o decréscimo, a taxa de decréscimo dessa grandeza. Aqui neste caso será essencialmente a direção que maximiza o declive, ou seja, é o preferential flow path, é o caminho preferencial para minimizar a energia, ou também, se fôssemos ver num diagrama de fases, que eu não vou mostrar hoje, o caminho de maximização da entropia. Bom, aqui nós temos uma depressão, vai ter essencialmente, quem fala em depressão atmosférica pode falar num potencial mínimo eletromagnético, pode falar num potencial mínimo em termos de capital, do que for. E aí, neste caso, o que eu vou ter vai ser essencialmente uma convergência. E, felizmente, na matemática nós temos este operador, nós temos um operador de divergência de um campo vectorial. O que é que nós temos? Ora, isto é em geral, portanto eu vou ter, se eu tiver algo assim, tenho uma determinada superfície que limita um domínio, que limita um volume, e a divergência no fundo vai-me dizer se eu tenho fluxos de entrada ou fluxos de saída em termos globais. Se esta divergência for negativa, ou seja, que eu tenho essencialmente mais informação a entrar no sistema do que a sair do sistema, mais ar a entrar do que a sair, mais água a entrar ou a sair do que o volume, de um certo volume de controlo, aqui, neste caso, eu vou ter uma divergência negativa. Porque eu tenho convergência. Se, por outro lado, portanto, que é o caso aqui, se, todavia, eu tiver o oposto, portanto, eu agora troco aqui o sinal das setas, agora aqui, agora chegamos aqui e temos divergência, portanto, vai sair. E isto, há o teorema do fluxo de divergência que essencialmente nos diz, bom, se a divergência é positiva, o fluxo vai ser de saída. Portanto, naturalmente há sempre entradas e saídas, mas globalmente ganha a saída, ganha a divergência. Portanto, é um fluxo que aqui tem uma propriedades mais eminentemente radiais de saída. No caso aqui está, não é difícil de adivinhar que nós temos uma convergência. Portanto, voltamos à situação em que nós temos, numa depressão, temos uma divergência negativa. De quem? Divergência de quem? Do campo das velocidades. E o que é o campo das velocidades? É tudo uma distribuição espacial dos nossos ventos que estão a convergir para a zona onde está a ocorrer o evento. Portanto, estamos a falar da divergência dos ventos horizontais. E depois, a chegar ali, o que é que acontece ao ar? O ar que entrou neste volume tem de ir para algum lado. Tem de ir para algum lado. Lá para baixo? Não. Nós temos esta barreira. Então, ele vai ter que subir. E, ao subir, vamos entrar aqui no outro fundamental princípio na física matemática, que é o princípio de conservação. Portanto, eu vou ter que ter uma conservação, aqui neste caso, da massa de ar. Ora, o que entrou aqui vai ter que ser ali. Senão, eu vou ter um acumular gigantesco e aí irei quebrar a consistência física e, por conseguinte, também a coerência matemática. Portanto, é por esta razão, por esta situação de temos a convergência e de conservação, em que o que entra aqui, portanto, aqui tenho aqui a convergência
Este vai estar relacionado com um W, que é, e depois isto vai estar aqui um KW, que vai levar à ascensão. E nesta situação, nós vamos ter algo muito interessante a acontecer. Uma vez que o ar é úmido, aqui geralmente, ele vai aproximar-se, vai condensar-se, vai convergir e quando dá ascensão, uma vez que o perfil de temperatura, aqui o perfil de temperatura com altitude, aqui essencialmente me traz, à medida que a altitude aumenta, a temperatura vai diminuindo aqui na troposfera, porque depois da estratosfera em diante volta a aumentar, depois volta a diminuir, enfim. Mas aqui na troposfera, que é onde o nosso tempo meteorológico tem lugar, nós vamos ter uma diminuição da temperatura. Ao isso acontecer, significa que nesta camada limite, lá está, entramos na termodinâmica de camada limite, nós vamos ter essencialmente muita turbulência, vamos ter muita convecção, vamos ter essencialmente também um tipo de escoamento tipicamente tridimensional, não estratificado, ao contrário do que acontece na estratosfera. Portanto, aqui nós vamos ter células de convecção. Aqui à volta, bom tempo, alta pressão, e aqui mau tempo. Esta ascensão faz com que, por condensação, devido à redução da temperatura e o facto da umidade acabar por atingir o limite de saturação, chegando cá acima, vamos formar nuvens. Vai haver essa condensação, as gotículas de água nucleadas, entretanto, por aerossóis e por outros fatores, vão fomentar a formação e progressão da camada nebulosa, até que, a determinada altura, pode começar a chover. Daí que algo matematicamente básico, como, temos aqui a convergência dos ventos. A ascensão por continuidade. A ascensão por levar à condensação, à formação da nuvem e, eventualmente, à precipitação. Tudo isto acontece não por magia, mas por simples física consistente, termodinâmica, mecânica de fluidos, matematicamente com consistência interna. E aí isso faz com que depois se consiga prever o que acontece ao sistema. Entretanto, com esta dinâmica a acontecer, há uma retroação positiva. Outro grande contributo que nos foi deixado pelo professor José Pinto Peixoto foi, enquanto que em climatologia e hidrologia e noutras disciplinas, na altura, há décadas atrás, o papel das retroações, dos feedbacks, fosse relativamente pouco conhecido, já para ele, nos livros de texto, era padrão, é fundamental, ou seja, é algo que, tal como num sistema elétrico, tal como num sistema eletromecânico, tal como num sistema termodinâmico, em geral, essa realimentação torna-se essencial na compreensão da dinâmica do sistema climático, tanto na manutenção dos seus regimes, na recorrência de um determinado regime, como também na transformação em novos regimes de tempo e em novos regimes longos de formação daquilo que é o padrão de clima. E aí, neste caso, o que nós temos é essencialmente uma situação em que, à medida que eu vou tendo mais ascensão, vou solicitando, de certa forma, vou criando depressão, portanto, vou criando carência de massa, que depois vai chamando, no fundo, mais massa. Ou seja, a depressão causa e é causada por esta situação. Ou seja, a causa e o efeito estão interligados. Não há uma dissociação entre causa e efeito, porquanto o temporal gera este efeito pressionário e o efeito pressionário gera o temporal, até que entra o fator que vai resolver o problema. E esse fator é o quê? A dissipação. Dissipação e produção de entropia, que é a caminhada para o equilíbrio. Ou seja, enquanto que nós andamos num loop, e vou chegar a uma altura em que vou exaurir os recursos de energia livre no sistema. Lá está, novamente, algo que o professor Pinto Peixoto muito ensinou em termodinâmica generalizada e outras disciplinas relacionadas com a termodinâmica e com a física estatística, com a mecânica estatística, em que a rainha-mãe de todas as grandezas ali, no caso, por exemplo, aqui da atmosfera, é a energia livre. Aquela que, no início,
está disponível para a produção de entropia e vai exaurindo, até que chegamos a uma altura em que já não há energia livre no sistema, a entropia máxima e o sistema atinge o equilíbrio. E o equilíbrio é a morte do sistema. No entanto, devo dizer que o sistema Terra tem esta particularidade de estar permanentemente fora de equilíbrio, muito fora de equilíbrio. E esse fora de equilíbrio, para concluir esta observação, advém de aspectos muito simples, como sejam aqui, nós temos aqui a Terra, está aqui o Sol a brilhar, aqui o Sol a brilhar, aqui a Terra, aqui o Equador, aqui os trópicos, por aí fora. Nós chegamos aqui, temos mais aquecimento aqui na zona equatorial. Porquê? Embora a quantidade de radiação seja a mesma, a distribuição da mesma quantidade de radiação aqui junto aos polos distribui-se por uma área maior e, por conseguinte, tem menos irradiação aqui e o aquecimento que faz do solo para cima, para a atmosfera, como no fundo de uma panela. Estou a aquecer aqui a placa do fogão, está a placa do fogão, e vou aquecer o fluido que aqui está, que é a atmosfera. Aqui vai aquecer mais, aqui aquece menos. E, portanto, este contraste vai levar a que haja circulação, que depois, devido à rotação da Terra, se vai quebrar em múltiplas células, célula de Hadley, célula de Farrell, célula polar. Isto tudo, matematicamente, tem o seu fundamento e, devido a este gradiente, a este contraste, esse contraste é que vai criar todo este movimento. Portanto, toda a dinâmica do sistema climático acaba por acontecer por uma questão de erodir, de quebrar gradientes e de recuperar a igualdade de um determinado potencial termodinâmico que, no fundo, é aquilo que mantém o nosso planeta vivo. Se nós deixássemos isto adormecer, cairíamos numa bola de neve. Era o equilíbrio. Queremos um clima estável? Queremos. Muito bem, deixemos o clima ficar estável. Morremos todos numa bola de gelo. Não, nós queremos um clima instável. Queremos um clima que está sempre a evoluir, que está sempre vivo, que está sempre a crescer. Mas é preciso tomar cuidado, porque qualquer gesto que façamos pode alterar esta dinâmica de retroação do sistema climático. E tudo aquilo que acontece com as pessoas, com os ecossistemas, com o meio construído, com o meio natural, com as flutuações naturais, com as não linearidades dos sistemas complexos, tudo isso contribui para alterar. E já vos digo porquê. Ora, muito bem. Portanto, estamos aqui a ver que o sistema climático, tal como todos os sistemas que mantêm uma capacidade tremenda de inovação, de produção de entropia, no fundo, de gerar dinâmicas interessantes, criativas, de gerar comportamentos de emergência de novos fenómenos, de novos regimes e, eventualmente, também de novos fenómenos extremos. Tudo isso advém de estarmos num sistema muito fora de equilíbrio. Mas isto muito fora de equilíbrio acaba por colocar-nos numa situação que é de um aparente equilíbrio, ou seja, uma aparente estacionariedade, mas que não é equilíbrio final. Como é que se consegue isso? Como é que esse equilíbrio se consegue? Consegue-se através da dialética entre este forçamento solar que faz com que eu tenha em direção à Terra é um aquecimento uniforme. Depois aqui há um differential heating, portanto um aquecimento diferencial que tem a ver com a forma da Terra. Depois há aquela questão da rotação da Terra, que vai fazer com que o desfaça a principal célula convectiva em células mais pequenas. Se vocês experimentarem um fogão, tem uma placa de fogãozinho, e colocarem uma panela e depois começarem a aquecer, vocês vão ver que, volta e meia, vão ter células de convecção. Porquê? Porque estão a criar um contraste térmico entre a temperatura muito mais alta à superfície e uma temperatura muito mais baixa cá em cima. Portanto, o nosso planeta, exposto ao Sol, tem uma base que é, essencialmente, uma placa de fogão e esta convecção é gerada verticalmente. Por aqui está muito mais na superfície, mais quente do que a uma altitude mais elevada, e horizontalmente, no Equador, nós acabamos por ter mais radiação a ser emitida pela superfície do que acontece nos polos, e isso leva a estes contrastes. Estes contrastes depois são resolvidos como? Resolvidos através da circulação geral do sistema oceano-atmosfera. E aí eu já vos mostro, portanto, novamente aqui a bola,
Equador. Portanto, nós vamos querer ter fluxos de onde está mais quente, isto é mais ou menos como a eletricidade, estão a perceber? E agora, se a Terra não rodasse, o que eu tinha era simplesmente isto e acabava. Pronto. Fluía desta forma e equilibrava. Mas ao rodar, ela roda nesta direção, aí eu vou ter desvios. Há o efeito Coriolis, em que vai fazer com que os escoamentos se desviem progressivamente, desta forma, até que eu vou criar ventos zonais. A chamada corrente zonal. O tempo, quando vocês olham para o oeste, estão a olhar para o futuro. Estão a ver o tempo que nós vamos receber daqui a pouco. E nesse sentido, temos o mau tempo, ou o bom tempo, a vir de oeste para leste. Portanto, no regime zonal, aqui nas nossas latitudes médias. Este efeito também é, novamente, matematicamente trabalhado. E sempre o foi. E aqui entra tudo o que tem a ver com rotação, traz-nos ao conceito de vorticidade, que o professor Pinto Peixoto sempre adorou, também, diga-se muito nos seus escritos, que é o rotacional da velocidade. Isto é muito importante, onde quer que esteja, seguramente fica contente de olhar para esta equação, porque é algo que sempre frisou em todos os seus escritos. Esta rotação, esta quantidade de rotação, diz quão rotacional é o meu campo da velocidade, portanto, os meus ventos, traz-nos para o seguinte: se eu tiver a minha área de controle e tiver o vento assim, não há rotação, é solenoidal. Se eu tiver assim desta maneira, roda, não roda. Mas se eu tiver algo assim, sim, se eu tiver isto assim, se eu tiver o vento a rodar, cá dentro deste volume, rotação de ventos, significa que eu vou ter uma circulação no limite, no bordo desse volume. E aqui entramos no teorema de Stokes, que relaciona a rotação do campo que está no interior de um determinado volume com a circulação à borda. Como é que vocês provam isto? Peguem outra vez numa panela, coloquem umas ervilhas e, ao colocarem umas ervilhas, comecem a mexer e vão ver que a rotação do campo das ervilhas no interior da panela, com água, vai depois acabar por incidir numa caminhada de umas ervilhinhas, num percurso que elas fazem no bordo. Ou seja, aquilo que se passa no bordo informa-nos do que se passa no interior. Estes são apenas alguns exemplos muito simples daquilo que é a aplicação da matemática e da física no seu mais básico e no seu mais fundamental para compreender aquilo que se passa no sistema climático. Sendo que o que nós estamos aqui a ver é, por exemplo, aquela questão de trabalharmos com os sistemas de formação de estruturas sinóticas. Seja, por exemplo, no caso de pressionar no hemisfério norte, em que eu coloco um IBzinho, e aí já tenho também uma parte convergente, portanto tenho uma parte convergente e uma parte rotacional. E também na parte das altas pressões, ter o contrário, divergência e a rotação no sentido oposto. Portanto, a vorticidade e a divergência, / convergência, vão ser fundamentais. E depois há outros fatores, naturalmente, mas nesta pequena exposição, só para vos dar um exemplo, 2 exemplos ou 3, isto aqui é um exemplo de que nós não estamos a falar de ciências do ambiente apenas, estamos a falar de matemática, de física fundamental, que se aplica à questão climática, como também se pode aplicar à eletricidade, como se pode aplicar ao fluxo de capitais e como se pode também aplicar ao estudo de sistemas complexos, nomeadamente onde tudo aquilo que existe aqui no sistema é estudado não do ponto de vista das partículas individuais, das moléculas individuais. Eu não estou a seguir as moléculas individuais, não interessa. Mas estou a seguir o comportamento emergente, o comportamento do coletivo, o comportamento de um todo que é mais do que a soma das partes. E deixo-vos com esta última expressão, que é com alguém que nós muito trabalhamos para avançar a física da informação em diante, que é o seguinte, que é a informação total de um sistema, representada pela sua entropia, ela não é apenas a soma da entropia das partes. Há também um termo de sinergia.
Este termo de sinergia é muito importante. O que é que ele significa? Ele significa a formação de novas características, de novos atributos do sistema. Por exemplo, um furacão com aquela espiral, cada uma das células, cada uma das partículas de fluido que ali estão, não carrega ela própria a informação da espiral. O que vai carregar a informação da espiral é a interferência das múltiplas funções de onda associadas às múltiplas partículas, isto do ponto de vista da informação quantum. Vamos até lá esse fundo. E essa interferência é que depois vai dar origem a um coletivo, a uma função coletiva, cuja informação não está presente em nenhuma das partes individual, mas que aparece da sua interação. E isso é o que nós vemos, por exemplo, quando nós temos um diagrama de Venn, em que o sistema complexo é não somente as partes e as interseções, mas também a formação de uma sinergia, de algo que emerge da interação construtiva entre os componentes. E daí a complexidade ser, por um lado, o clássico era associado à cardinalidade, que era o número de partículas, mas isso era a cardinalidade. A complexidade do comportamento, a complexidade da dinâmica do sistema. Da dinâmica já não é acerca do número das partes, já não é acerca do número de componentes. É apenas e só a ver com o tipo de interações que tais elementos podem ter. Assim, a dinâmica de uma praia de areia com muitas partículas, com muitos grãos, não é necessariamente complexa. Não é. Mas a dinâmica de um copo d'água com muito menos partículas lá a andar. Essa sim, na forma emergente de criar novas ondas, de criar novos comportamentos e interações não lineares, essa sim é passível de criar novos regimes. E isso acontece com as alterações do sistema climático. Existem processamentos, existem contributos do ser humano, dos ecossistemas, da dinâmica galáctica e planetária, mas também e fundamentalmente a interação entre as várias escalas do sistema climático, entre os vários fenómenos que internamente animam o sistema climático, e essas interações entre aquilo que é interno e aquilo que é externo, aquilo que é exógeno, que vem do homem, que vem do espaço, que vem de onde for, com aquilo que acontece inerentemente e visceralmente na dinâmica do sistema, essa energia, tudo isto é interno. E nós próprios, seres humanos, e isto José Pinto Peixoto entendeu antes da moda que hoje em dia se tem, que é o ser humano não é uma coisa à parte. O ser humano faz parte do sistema Terra. E como tal, o ser humano e tudo aquilo que nós fazemos influi, mas como variável do sistema. Porque nós não limitamos a forçar o sistema. Nós também sofremos os impactos e sofremos com os eventos extremos que nós vemos a acontecer. Nós sofremos todos os dias, mas temos de capacitar-nos como variáveis internas ao sistema, para podermos assim trabalhar em prol de regulação desse sistema, aprendendo como é que ele funciona, sem nunca, jamais esquecer o papel da matemática na comunicação com a natureza. Porquê? Porque a matemática é a linguagem fundamental que permite que os homens e que a natureza se comuniquem entre si. Essa é a linguagem que a natureza fala. E enquanto nós não falarmos a linguagem da matemática, a linguagem que no fundo o cosmos fala, não seremos capazes de o entender, nem seremos capazes de com ele lidar e de com ele crescer. Portanto, aprendamos matemática e saberemos falar, aprender e crescer com o clima. Muito obrigado pela atenção, bem-ajam. Muito obrigado, Sr. Professor, pela sua contribuição. Estimamos que foi muitíssimo valiosa e vamos fazer os possíveis por disponibilizá-la no site o mais rapidamente possível. Muito obrigado, na certeza de que esta casa será a sua casa, terá sempre as portas abertas para receber. Muito obrigado também a todos os seus convidados, aos quais lembro que as festividades em honra do nosso patrono vão continuar, desde logo na próxima sexta-feira, dia 11, na Universidade da Beira Interior, com início às 9h30 da manhã. E no sábado, de dia 12, terá lugar nesta casa a cerimónia da entrega do prémio
Nacional Professor José Pinto Peixoto, Ensino Secundário, edição 2021-22. Continuamos com a vossa disponibilidade e com a vossa presença e até lá. A todos muito obrigado.